Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Garage GMC. Hoje a gente tá aqui pra falar daquela segunda parte daquele primeiro vídeo que eu fiz, né? Que é onde eu meio que tô trazendo aqui uns equipamentos que eu acho legais aí pra galera que é iniciante, que não é especificamente o amplificador ou a guitarra da pessoa. E hoje eu vou trazer mais alguns novos equipamentos, mas ainda assim daquela mesma ideia no vídeo anterior, que caso você não tenha visto, eu toda hora esqueço pra onde que fica o card, mas enfim, acho que vai ficar aqui. Vai basicamente, vou aqui, esqueci. Enfim, eu vou deixar o card aí que vai aparecer no vídeo, tá? Uma coisa muito importante é que é legal que você veja a primeira parte, tá, desse vídeo, porque eu coloquei alguns critérios, né, quando fui fazer esse vídeo, e eu vou repetir eles aqui, que é, eu não vou focar em guitarras e amplificadores, e esse vídeo está sendo muito mais focado em focar em equipamentos que não necessariamente eles sejam efeitos, né, como por exemplo pedais ou pedaleiras. Eu estou mais focando em equipamentos que para mim melhora a praticidade das pessoas, para elas tocarem, para elas lidarem melhor com certas situações, não efeitos de guitarra em si, saca? Fora também alguns critérios que eu coloquei para pedaleiras, né, que eu vou trazer inclusive aqui, que nessa parte eu vou falar delas, tá? Mas eu vou seguir os mesmos critérios que eu falei na primeira parte, que é sobre a questão de IRs e nãos, tá? Mas é isso, bora lá. Cara, o primeiro item que eu acho que eu devia inclusive ter citado na primeira parte, mas assim, é que é algo que ele tá tão comum hoje em dia que eu nem passou pela minha cabeça, mas eu percebo que é algo que muita gente ainda faz isso, e assim, eu não vou dizer que tá errado, mas eu acho que dependendo da sua situação, é melhor você considerar esse ser o seu primeiro investimento depois de uma guitarra e um amplificador. Muita gente utiliza, né, aqueles afinadores que você normalmente prende ali, né, na guitarra, ou também usa um afinador de celular, e assim, sendo bem direto, não tem problema nenhum, cara, eu acho a coisa mais normal do mundo, porém eu acho legal você, no máximo, depender desse tipo de afinador, né, quando você está tocando dentro do seu quarto e quando você não está fazendo apresentações. Mas caso você já seja um cara que está assim, aprendendo a tocar guitarra, está tocando violão, ou enfim, você já está tocando, por exemplo, na sua escola ali tem um projeto, vocês fazem uma banda e tal, e vocês já fazem a apresentação. Cara, eu vou dar uma dica muito legal, que é, se você já é um cara que você já está fazendo apresentações, a minha primeira dica que eu vou te dar, acho que de equipamento que provavelmente seria o primeiro, até antes dos que eu falei no vídeo anterior, definitivamente seria um afinador. Um detalhe importante, tá? Se você vai comprar uma pedaleira, é bem provável que ela já vai vir com afinador, tá? Então assim, pra quem vai seguindo o caminho das pedaleiras, não tem que se preocupar muito com isso, tá? Até pedaleira antiga, eu já tive umas eu tenho as minhas 1G2, já tive as 1.505, até elas têm afinador. Basicamente, qualquer multi-efeitos depois de 95 parece que tem um afinador e é isso. Mas é muito importante, cara, eu diria assim, real, que se você não for comprar pedaleira, né, que no caso ela vai vir com afinador, é bem provável, se você já estivesse apresentando, cara, eu recomendo muito, muito, muito que você compre um pedal de afinador. O pedal de afinador é uma coisa que, como ele não faz som, a gente preza mais, assim, muito mais pela questão ali, eu costumo prezar pela precisão e também pela visualização, né, ainda mais porque eu acho meio tenso aqueles afinador que a luz não é muito forte, enfim, eu já toquei em casa à noite também, tem essa questão, mas eu acho muito importante você comprar um afinador. Eu recomendo o da Howin, porque é uma marca que eu já compro pedais, e eu gosto da Howin, é uma marca que eu acho que eles têm uns pedais bem legais, e os pedais deles são mini, né, porém eu acho que você pode pegar qualquer afinador legal que ele vai fazer o trabalho. E o motivo pelo qual eu recomendo é bem simples. Os afinadores que a gente utiliza, né, que são aqueles que, no caso, você coloca ali, né, no headstock, ou então também você pode usar o afinador do seu celular, enfim. Eles têm uma coisa muito real, que eles utilizam o som mesmo, né, o som do ambiente, que é o som que circula pelo ar, digamos assim. E aí que entra o problema, porque se você tiver afinando na sua casa, isso não é um problema, mas se você tiver em uma apresentação, por exemplo, da sua escola, e a sua escola, por exemplo, é um lugar que tem muito barulho, você provavelmente vai começar a perceber que ele não é tão preciso, porque ele precisa de silêncio para fazer um bom trabalho. E exatamente por isso que eu recomendo muito que vocês comprem um pedal de afinador, porque o pedal, né, o pedal que é de afinador, que você coloca o cabo, né, ele vai utilizar a corrente elétrica da sua guitarra. Ele é um afinador que ele não precisa de silêncio para funcionar, porque ele está usando a sua corrente elétrica. Então assim, podem fazer o barulho que quiser que ele vai conseguir afinar. Outra situação também que é bem chata, vamos dizer que a gente normalmente compra guitarra barata no começo e não tem aquela, digamos assim, aquela melhor tarraxa, digamos assim, né? E aí acontece aquela questão de você estar tocando uma música, às vezes você vai dar um bend e você percebe que deu uma desafinada, você até consegue tocar a música ainda assim, a galera percebe que tá meio desafinado, mas enfim, dá pra segurar. Só que aí você quer ir pra próxima música, mas antes de ir pra próxima música você quer afinar o seu instrumento. E aí que entra a questão, cara, se você já estiver no meio do show, a galera vai estar gritando, vai estar falando, e vai ser bem difícil de você pedir silêncio pra esse pessoal. Na verdade você até passa meio que uma... eu não ia falar a palavra aura, mas enfim,
Você passa um ar menos profissional quando você faz isso. E bom, depois do afinador, bora pra parte das pedaleiras. Lembrando, se você for comprar uma pedaleira, provavelmente ela já vai vir com afinador, tá? Então pode deixar essa questão mais de lado, tá? Cara, uma coisa sobre as pedaleiras é que eu vou seguir o mesmo critério que eu fiz lá no primeiro vídeo, que é qual? Igual no vídeo anterior, eu recomendei uma Multifeits, né? Que era a Moonpoke Rock, que você pode também achar em outros nomes. E eu falei de uma coisa que eu não vou recomendar, pedaleiras que tem essa coisa de IRs, NANs. Eu vou explicar o do porquê novamente, mas eu recomendo que você veja no primeiro vídeo porque eu explico um pouco melhor, tá? Eu fiz meio que uma analogia dessas pedaleiras, meio que com a questão da guitarra Floyd Rose, né? Que é, eu não acho legal a gente dar uma guitarra Floyd Rose para um iniciante que nem sabe direito afinar a guitarra. E a mesma coisa meio que eu falei que eu penso dessas pedaleiras. Por quê? Eu acho muito tenso a gente dar uma pedaleira para um cara que tem Impulse Response, NANs e coisa, por exemplo, que aí você pode mudar a ordem dos pedais, sendo que o iniciante, primeiro, ele às vezes nem sabe que quais são os estágios do amplificador dele, né? Por exemplo, o pré-amp, o power-amp, o gabinete, que eles podem ser vendidos juntos, né? No caso, um combo, ou que eles podem ser vendidos separados, né? Caixa e, no caso, o cabeçote. Fora a questão da ordem dos pedais, que também é algo que interfere, né? E eu realmente estou falando isso porque eu já vi gente pegar umas pedaleiras mais complexas, mesmo elas sendo baratas, ou até gente que já foi direto pro computador, né? Comprou uma interface ali baratinha, tipo aquela Guitar Link, né? E foi utilizar uma DAW para tentar fazer os timbres, né? E a pessoa claramente ficou frustrada porque não conseguiu fazer um timbre bom, mas não era porque a pedaleira era ruim ou porque, digamos assim, os plugins eram ruins, e sim porque a pessoa não sabia a ordem. Ela não sabia onde exatamente colocar o overdrive ou o distortion, não sabia do que se tratava um send and return, não sabia exatamente o que era um pré-amplificador e um power amp ou um gabinete, ou que sequer uma NAN se refere a uma captura específica de um momento de um amplificador, e que o gabinete, que no caso o IR é mais ou menos a mesma ideia, é a captura específica de um momento ali de, digamos assim, de um gabinete com um microfone específico. Fora a questão de a pessoa estar, por exemplo, a pessoa vai lá e coloca um reverb antes de uma simulação de um Marshall, sendo que o Marshall é um amplificador que ele facilmente satura, né? Então se colocar um reverb antes de um amplificador que satura, o reverb ele vai saturar também. Eu tô ligado que a galera do shoegaze nem liga pra isso, tá? A galera do shoegaze faz isso de propósito. Mas voltando então à questão, eu resolvi tirar essas pedaleiras das pedaleiras que eu vou recomendar, tá? Não porque elas são ruins, tá? Mas é porque eu penso na ideia de a gente dar um equipamento que deixe essa coisa da montagem do timbre um pouco mais simplificada. E um outro ponto é, eu só vou recomendar uma pedaleira, assim, não porque eu não testei outras. Tirando essas como IRs ou NANs, as pedaleiras que eu já tive, elas são antigas e boa parte delas não tá mais em produção. Por exemplo, eu já tive a Zoom 505.2 e eu tive ela por um bom tempo. Eu já tive a Zoom G1 e inclusive eu vendi ela para comprar a Zoom G2, que se você viu meu vídeo anterior, eu acho que até vou colocar a foto do meu pedalboard, ela ainda tá no meu board, cara, porque ela tem uns timbres muito legais. Eu não consegui me livrar dela, eu simplesmente me acostumei tanto com os timbres dela que eu comprei outras pedaleiras, mas eu quis deixar ela lá, é isso. Fora o fato que tem uma coisa muito real, que assim, isso aqui vai ser até uma crítica, tá? Mas eu vou entrar em muitas comunidades de guitarristas, onde eu sei que se você chegar com uma dessas pedaleiras antigas e falar, galera, vocês poderiam me ajudar? Vai ter muito guitarrista que, desculpa a palavra, escroto mesmo, que vai falar que só porque você tem uma pedaleira que foi lançada há 10 anos atrás, o seu equipamento é uma bosta. Isso é uma crítica real, tá? Porque assim, eu acho isso da galera que toca guitarra, da comunidade que toca guitarra, algo muito, muito escroto, cara. E eu falo isso até porque assim, cara, eu conheço gente que tem a Behringer Veramp até hoje, essa aqui que eu vou estar colocando aqui, que eu falei no vídeo também anterior. Cara, os caras tiram um timbre animal dela. Mas enfim, eu ainda não vou recomendar essas antigas, porque assim, eu sei que se você for pedir ajuda na internet para algumas pessoas, cara, a galera é chata, desculpa. Eu não estou generalizando, tá? Mas é porque assim, eu vou ser bem realista com a minha experiência. Tem muito guitarrista ainda na comunidade brasileira que é bem escroto, tá? A pedaleira que eu vou recomendar aqui, que vai ser só uma, é a que inclusive, se você acompanha o canal, você já deve ter ouvido o som dela, porque eu uso muita simulação de Fender dela, que eu acho ótima, que no caso é a Moore GE100, vou estar colocando aqui a foto dela, tá? É uma pedaleira que eu acho muito bacana, porque ela traz muitos recursos que pra mim vão te ajudar no aprendizado. Primeira coisa que eu já gosto muito dessa pedaleira, ela tem entrada auxiliar, ou seja, você quer tocar com as músicas, você pode usar um cabo auxiliar nela e conectar, que você vai conseguir ouvir. Ela tem looper, ou seja, é uma coisa que inclusive eu vou falar mais pra frente, porque isso aqui é importante no seu desenvolvimento, mas ela tem um looper de 3 minutos e, cara, ele é bem legal. Ela tem ritmos de bateria e metrônomo, que também é uma coisa muito importante e também te ajuda, né? Eu sempre curti muito essa coisa de pedaleira ter ritmo. Tem gente que não usa, mas eu uso, principalmente na hora que eu vou compor ou eu quero sentir que eu quero tocar algo no tempo. Ela tem tap tempo e é um tap tempo que, assim, ele não é de pisar, ele é de botão, você aperta ali o tap, mas é muito bom porque você pode, com o seu dedo, setar o tempo do delay. Ela tem o pedal de expressão,
expressão que ela não é vendida sem pedal, tá? Ela só é vendida com pedal, mas esse pedal ele é muito legal porque, cara, você pode assimilar muita coisa para esse pedal. Ele pode fazer o wah-wah, ele pode fazer o decay do reverb, ou seja, você consegue aumentar a duração do reverb, e eu sei que muita gente que toca, principalmente na igreja, né, que gosta de tocar worship, esse pedal te dá isso. Então se você quer, por exemplo, não ter o controle de quanto você quer que o reverb dure, você pode fazer isso com esse pedal. Você pode mexer no ganho, ou seja, você pode decidir em um momento da música com o pedal quanto você quer mais ganho na distorção ou menos. Ela até mesmo tem um M, só que assim, eu vou ser bem direto sobre o M dela, tá? Ela não tem um M lá muito interessante, cara. E sendo bem direto contigo, o M em geral de pedalhas baratas não costuma ser legal, tá? Eu já tive, por exemplo, a minha Zoom G2, que é a minha antiga, ela também tem um M, cara. E assim, ele é bem mediano, e o dessa também, tá? Mas assim, dá pra você tocar, só não acho que ela é muito legal pra gravar algo profissional, saca? E uma outra coisa que ela também tem, e que eu gosto muito, ela tem uma coisa que se chama dicionário de acordes e escalas. Parece meio besta, né? Mas assim, vamos dizer que você tá começando, você tem um dicionário ali que tem tanto acordes, cara, quanto escalas, e não são só tipo escalas maior, menor. Cara, ela tem até mesmo os modos gregos, o que eu achei muito bacana. Quando eu tava aprendendo a decorar os modos gregos, né, e aprender a tocar eles, esse dicionário eu utilizei e ele me ajudou em muito. Principalmente porque ela tem um LEDzinho, cara, e o LED deixa bem visível. E, cara, ela traz várias funções que, assim, pra mim, ajudam muito. Tipo assim, você poder tocar com suas músicas, muita coisa pra fazer com pedal de expressão, tem a questão de ritmos, o tap tempo, simulação de amplificador, ela tem tanto do amplificador quanto do gabinete. E um ponto que eu gosto dela é o quê? Considerando que é uma coisa mais pra iniciante que eu tô pensando, ela tem a ordem dos efeitos fixas, só que é aquela ordem já tradicional, ou seja, vai vir primeiro o boost, depois o overdrive distortion, depois algumas modulações, o reverb fica depois do pré-amplificador e fica antes do gabinete, que seria meio que o send return, fora o fato de que ela é uma pedaleira que ela tem ótimos timbres. Algumas coisas que eu vou falar sobre essa pedaleira, tá? Eu já falei do M, uma coisa que eu não vou mentir pra vocês, ela tem timbres muito legais, assim, tipo, de distorção, de amplificador, porém uma coisa que eu vou falar, ser bem direto assim, da minha opinião, é que ela tem alguns problemas e alguns timbres de modulação, tá? Que é o quê? Ela tem, tipo, um algoritmo legal de Beat Crush, um de Rig Mod, ela até tem tipo o Auto A, que eu também acho muito bom, mas alguns algoritmos, assim, digamos assim, de modulação, eles meio que deixam, eles perdem grave, né? E aí o que acontece? Eu sinto uma leve queda de volume neles. Então é um probleminha que eu tive, e eu vou falar aqui porque eu acho que é importante a gente falar, até caso você esteja pensando em comprar alguma outra pedaleira, esse é um problema que eu sinto que essa pedaleira tem, mas é algo que eu conseguia compensar, ou colocando um boost, ou aumentando em um patch específico, que eu tava usando chorus, colocando um pouco mais de volume e ganho no amplificador. Então é um probleminha que ela tem, tanto com o M assim, eu não acho assim, os algoritmos do M, chorus e flanger tão legais nessa pedaleira, mas tirando essas coisas, cara, eu acho ela uma pedaleira muito bacana. E uma coisa bem legal é que assim, o tempo foi passando e ela se manteve o preço. Você encontra ela aí facilmente por, cara, eu já vi gente vendendo essa pedaleira nova por R$500, então assim, ela tá um preço até que bem legal. Normalmente você vai achar 600, 700, ela tá por um preço muito bacana, e pra mim ela entrega muita coisa legal, principalmente para você que está começando, que são coisas que inclusive eu vou citar mais pra frente no vídeo para quem não pretende utilizar a pedaleira, mas para quem pretende, essa pedaleira dá muita coisa legal, cara, sério. Bom, o próximo pedal que eu vou recomendar aqui é um que, assim, eu acho que eu deveria colocar esse pedal também como um pedal que ele tem que ser obrigatório, acho que na vida de todo guitarrista, cara, sério. Apesar de que se você provavelmente for comprar uma pedaleira, ele já vai vir incluso nela, tá? Então pode deixar isso de lado. Que é o pedal de looper. Cara, eu amo pedal de looper, e assim, não é nem por uma questão de, ele é só um pedal que você pisa nele, você começa a tocar e depois você para e ele vai reproduzir o que você tocou. Não, não é só isso. Cara, eu falo isso muito de mim e até de outras pessoas que eu também já vi como guitarristas, tá? Todo guitarrista que meio que já teve um looper, ele meio que se tornou um guitarrista melhor depois do looper. Porque o looper, ele tem uma coisa muito real, cara, que é o quê? Ele automaticamente é um pedal que ele te força a tocar bem. Porque pra você utilizar ele, né, você vai ter que pisar ali, e a primeira coisa que ele já faz, ele te exige sincronia. Você basicamente tem que ativar ele exatamente na hora que você vai tocar, que é algo que você vai lidar algumas vezes na sua vida como músico fora do looper também. Ele também te força a tocar bem, como eu falei, né, porque é aquela coisa, você vai gravar alguma coisa, cara, você tem que tocar aquela coisa bem pra você conseguir tocar em cima. Ele também tem essa coisa de você conseguir gravar coisas por cima, né, em geral os pedais de looper em geral tem essa coisa, né, você consegue fazer o overdub, né, que é, você vai colocando uma frase em cima da outra, e assim, isso é algo muito legal porque treina essa coisa de você gravar algo em cima de algo que você já gravou, e eles aumentam e muito, isso sim, eu digo de quase toda pessoa que eu conheci que teve looper, ele aumenta e muito a sua capacidade criativa, porque quando você começa, por exemplo, a aprender algumas sequências de acordes, e você começa a aprender as suas primeiras escalas, cara, é muito fácil você tentar montar uma base de acordes com os acordes ali que você aprendeu, e você ver qual escala bate com aqueles acordes, e você começar a solar em cima deles. Cara, o looper é um pedal que eu diria que assim, ele é um pedal que eu acho que é obrigatório pra todo guitarrista que quer ser um guitarrista bom, tanto que você
já deve ter visto, né? Isso aparece muito aqui no YouTube, vai aparecer inclusive no TikTok também, e vai aparecer no Instagram, que é aquela coisa que a pessoa, ela viu uma música, né, que ela fica repetindo constantemente, né, os acordes ou as frases, e aí o guitarrista vai lá, pega os acordes, pega as frases e vai fazendo tudo dentro do looper. E fica uma coisa muito legal, é uma coisa muito legal de se fazer, é divertido inclusive. Mas não é só divertido, cara, isso também te faz ser um guitarrista melhor. Eu já vi muito músico, cara, principalmente músico que toca na rua, cara, que assim, o looper claramente se tornou um equipamento essencial pra eles. Principalmente pra essas músicas, ele aumenta muito a sua criatividade. Enfim, cara, o looper é um pedal que eu acho ele essencial pra você como guitarrista. Eu vou recomendar um pedal aqui que eu achei ele legal, mas assim, eu não vou dizer que assim, que eu já tive ele, na verdade já vi gente utilizando ele, mas eu não tive. Até porque o meu looper que eu tenho é da minha pedaleira, tanto que eu falei, muito provável a sua pedaleira ela já vai vir com looper, cara, porque é algo que é quase que uma regra. Tipo, o afinador virou uma regra pra qualquer pedaleira. Looper é basicamente a mesma coisa, tá? Mas se eu fosse recomendar um, tem um da Rowan, cara, que eu achei bem bacana. E por que eu vou recomendar ele? Ele não faz só o loop e os overdubs, né, em si, mas ele tem uma coisa que você consegue pôr, ele tem tipo uma entrada, cara, que eu vi ali, que você consegue pôr um cartão de memória nele. Cara, alguns pedais de looper tem essa opção de você inserir um cartão e você colocar as faixas ali pra tocar enquanto você tá tocando. Então você acaba meio que dispensando a pedaleira nessa questão. Então assim, eu recomendo muito o Rowan, apesar de que assim, tem vários pedais que são exatamente igual a esse, tá? Então assim, eu vou até ser bem direto contigo, não se preocupa muito com essa coisa de qualidade, tá? Nessa coisa do looper. Eu acho que, principalmente por ele ser uma coisa meio digital, cara, looper, principalmente esses mais baratos, em geral, eles têm a mesma qualidade, tá? Apenas aqueles tipo o Dito da Cine Electronic, que eles têm uma qualidade melhor. Mas eu acho que é muito mais essa coisa de a gente realmente, pelo menos, ouvir o que a gente tá tocando. Então eu vou recomendar um Rowan, mas você pode também ver alguns outros aí, por exemplo, da Coco, ou talvez da Donner, e eles também vão fazer um ótimo trabalho. E agora que a gente já falou de looper, uma coisa que eu também vou falar, que também pode já ter na sua pedaleira, mas caso você vá seguir com só pedais, é importante também, tá? Cara, se tem uma coisa que a gente vai lidar, principalmente quando a gente é iniciante, é com ruído. Porque é muito difícil a gente, principalmente, galera, a gente tá no Brasil, tá tudo muito caro. Então a gente comprar cabos, por exemplo, vou dar um exemplo, tem os cabos da Tecnoforce, que é um dos melhores cabos que eu já testei. Cara, eles são cabos caros, cara, não dá pra gente mentir. Então muito provavelmente você vai comprar cabos às vezes mais medianos, às vezes até mesmo nem vai ter o nome da marca no cabo, e assim, sem crítica, tá, galera? É a realidade brasileira, às vezes a gente tem que lidar com isso. E uma dica que eu dou exatamente pra você já comprar, assim, se você já comprou um overdrive ou um distortion, eu acho que já deveria ser o seu próximo pedal esse daqui também, que é você comprar um noise gate, cara. O noise gate, né, como o próprio nome sugere em si, né, ele é um pedal que nada mais nada menos que ele é basicamente um redutor de ruído. Ele vai pegar ali aqueles ruídos que normalmente são aqueles ruídos que são causados por cabos, ou às vezes até mesmo coisas, por exemplo, a rede que você está conectando seus pedais não é muito estável e ela está gerando ruído. O noise gate, cara, ele ajuda muito, fora que se você, por exemplo, vamos dizer que você já está com overdrive e distortion, e aí você quer ligar os dois para somar, que é algo muito comum, até com o captador que é humbucker, cara, você provavelmente vai ter ruído em si, e você com o noise gate você já consegue eliminar esse ruído. Então assim, eu recomendo muito, principalmente nesse começo, que se você já comprou o seu overdrive, o seu distortion, e também talvez o pedal de afinador, como eu falei, cara, compra o noise gate, principalmente se você estiver fazendo a apresentação, cara, porque se tem uma coisa que deixa você com uma cara menos profissional, é ruído tocando no fundo na apresentação. Ainda mais quando você não tá tocando nada. Então ter um pedal de noise gate, cara, é muito legal. E o pedal que eu recomendo aqui vai ser o da Rowan. E assim, eu vou recomendar até ele porque o pedal da Moore, o da Donner, o da Rowan, eles são todos o mesmo circuito. Tanto que eu até falo pra galera, eu não me digo, eu gosto muito da Moore porque foi ela, né, que popularizou essa coisa de pedais mini, né? Só que a Moore, ela na verdade foi uma empresa que comprou os pedais da China e trouxe pra cá. Ela meio que foi, digamos assim, a pioneira em fazer isso com esses mini pedais. Porém, infelizmente, a Moore deu uma valorizada. E exatamente por causa disso, eu recomendo que, se você viu um pedal da Moore, procure porque você vai achar equivalentes dele. Por exemplo, eu vou colocar algumas fotos aqui de alguns pedais da Moore, mas todos eles, vai ter uns pedais do lado, todos os outros pedais são exatamente o mesmo circuito. Só que assim, entra aquela questão, né? Os outros pedais são mais baratos do que o da Moore, porque a Moore meio que acabou valorizando. É a mesma coisa da Joio também, tá? Mas enfim, eu recomendo muito que você pegue um pedal de noise gate, cara, porque você vai se estressar menos pelo fato de você estar eliminando o ruído, seja porque às vezes um cabo não tá muito bom, seja às vezes até porque um pedal não tem uma passagem muito boa de sinal ou elétrica. Fora o fato de quando você começar a trabalhar com timbres mais high-gain, cara, assim, se você tá aprendendo a tocar guitarra e você quer começar a tocar metal, cara, esse pedal ele vai ser obrigatório. Porque começar a trabalhar com timbre high-gain, cara, você vai ter que nem um noise gate, não adianta. Então compra isso aqui, cara, sério, vai te livrar de muito estresse.
E o último pedal, acho que eu vou falar aqui hoje, é um pedal que assim, eu diria que esse com looper é um dos pedais que eu diria que começa a te tornar um guitarrista melhor. Só que esse daqui, eu já diria que ele te tira da área do iniciante e já coloca você na área do intermediário ou do pro, que é o pedal de equalizador. Inclusive, eu vou deixar um card aqui, tá? Eu até recomendo que vocês vejam esse vídeo depois, porque eu fiz um vídeo aqui no equalizador que eu tenho, que é um review, que é o Kaline, né? Que ele é baseado no equalizador da MXR, que é aquele de 10 bandas, né? E nesse vídeo eu mostro um pouco do porquê é legal ter um equalizador. Mas eu vou falar aqui os motivos também, tá? Mas eu recomendo que também vocês vejam o vídeo em si, tá? Eu vou colocar o card aqui pra vocês verem. Nunca lembro que lado fica. O equalizador, como o looper, como eu falei, é um pedal que pra mim ele te torna um guitarrista melhor também. Por quê? O equalizador, ele é um pedal que faz com que você comece a trabalhar com frequências. Cara, trabalhar com frequências é algo que é muito importante. Não só pra guitarra, mas até mesmo quando você vai começar a trabalhar com outros instrumentos, você vai perceber que, cara, equalização é algo importante. Tanto que muitos timbres que você hoje ouve em álbuns, que você fala, nossa, cara, que timbre foda do caramba. O cara que provavelmente fez aquele timbre, ele só conseguiu o timbre, por quê? Porque ele tinha um equalizador. Um grande exemplo que eu gosto de falar muito de um cara que, inclusive, pra você ter o timbre dele, tem que ter equalizadores, é o Dimebag Darrell do Pantera. O Dimebag Darrell do Pantera, cara, só pra você ter uma ideia, ele utilizava 2 equalizadores pra ter o timbre do Pantera. E assim, o timbre do Pantera acho que não tem nem o que discutir. Tem gente que não gosta, mas cara, eu acho um dos timbres mais fodas do metal, sério. Mas voltando aqui um pouco pra questão da guitarra, o equalizador, ele é um pedal muito importante. Por quê? Eu demonstro muito isso no vídeo de review, mas eu vou falar agora, tá? Muitas pessoas começam a se questionar, principalmente quando elas estão começando a tocar com banda na apresentação, tipo, ah, nossa, eu tô sentindo que o som da minha guitarra não tá aparecendo, o que será que tá acontecendo? E eu vejo muito, inclusive eu vejo muito guitarrista que fala que é profissional, ir lá e aumentar o volume, e aí, tipo, o timbre não aumenta, o cara, putz, eu tô com um amplificador ruim, ou será, acho que eu tô com um captador meio ruim, blá 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 e tal. Cara, na verdade é porque tá faltando certa frequência no som do cara, principalmente médios e médios agudos. E o equalizador, cara, é um dos melhores pedais nessa situação, porque ele é um pedal que, como ele mexe com as frequências, ele consegue colocar o seu som mais pra frente, sem necessariamente você tá aumentando o volume. Então se você sente que, por exemplo, que o seu som tá começando a sumir na mix, cara, eu diria que já tá mais que na hora de você comprar um pedal de equalizador. Um outro ponto também muito importante sobre o equalizador é que ele pode também ser utilizado como boost. Por exemplo, vamos dizer que você sente que, nossa, minha guitarra, ela tá soando um pouco, ela até que tá soando legal, mas eu queria um pouco mais de agudo, ou por exemplo, eu queria um pouco mais de médio, mas sem aumentar o ganho. Cara, você pode utilizar o equalizador como se ele fosse um boost, inclusive até mesmo antes de um overdrive, ou até mesmo na frente do seu amplificador em si. E o que eu mais gosto do equalizador que é o quê? Quando você aprende a mexer com o equalizador, cara, você começa a utilizar ele para mexer no shape do seu som, porque muito do que define o nosso som, principalmente da distorção ou até mesmo do ganho do amplificador, é o que? É o shape de frequências que essa distorção tem. Quando você coloca um equalizador na frente de uma distorção ou até no send return do amplificador, cara, você consegue muitos timbres bacanas, sério. O equalizador, ele é uma peça que eu diria que ele é essencial se você quer ter um dos melhores timbres de guitarra, principalmente quando você tem um equalizador que ele vai de 6 a 10 bandas, porque você tem um controle maior sobre as frequências, né, que tem daquela distorção. E quando você começa a mexer nessas frequências, cara, você percebe que o som muda em muito. Uma única banda ali do equalizador, vamos dizer que você tem um equalizador de 10 bandas, uma única banda que você aumentar ou diminuir, cara, você vê que faz uma mudança muito brusca no seu som. Cara, assim, real, o equalizador é um pedal que ele é essencial. Tanto que é por isso que eu digo que pra muitos, o equalizador é um pedal que eu diria assim, de uma forma bem direta, ele é um pedal profissional, cara. Porque muito timbre de disco que você ouve hoje, ele só tem esse som exatamente porque não foi só por causa do amplificador, não foi só por causa do captador ou do pedal, foi porque tinha equalização nele. Por isso eu recomendo muito o equalizador. Uma coisa bem real, você não precisa ter ele como seu primeiro pedal. Eu acho legal o quê? Primeiro foca em ter um overdrive e um distortion, depois em um noise gate. E aí sim, depois que você tem esses 3 pedais, vai atrás do equalizador, cara. Eu tenho um pedal aqui de distorção e depois que eu comprei o equalizador, cara, eu não senti mais a necessidade de comprar um novo pedal de distorção por um bom tempo, porque parecia que eu conseguia fazer uma única distorção soar como se ela fosse 6 distorções diferentes, saca? Então fica a minha dica aí, cara, compra o equalizador, mas não se preocupa em comprar ele muito no começo, tá? Foca primeiro no afinador, foca em ter um overdrive e um distortion, até porque é legal você já ter essa coisa do timbre mais high gain antes, né? E também no noise gate, porque uma coisa é fácil, né? Como a gente tá trabalhando com frequências, equalizador, dependendo do que você sobe, você pode aumentar o ruído também. Então compra o noise gate também antes de comprar o equalizador, tá? É uma boa dica. E bom, galera, eu acho que eu vou acabando o vídeo por aqui. Esses foram os pedais e equipamentos que eu sugeri, tá? Lembrando, tudo que eu pensei aqui foi na ideia de você ter um som legal, mas esse vídeo aqui, tanto esse quanto o anterior, eu pensei muito na ideia de o quê? De você ter equipamentos que vão ser além do seu timbre, que vão te ajudar como guitarrista, como looper, como noise gate, como equalizador e também como os outros equipamentos que eu citei no vídeo anterior, tá? Que são, não só te tornam um músico melhor, mas também que, assim, te
fazem facilitar o trabalho, né? Eu mesmo, cara, venho de uma época que muitos desses equipamentos que hoje eu falei, eles eram mais difíceis de se obter. E hoje muitos deles estão por um preço muito acessível. Opinião minha, se vocês investirem nesses equipamentos agora, eu diria que até que a linha de aprendizado de vocês, né, vocês começando agora, ela pode ser até mais alta durante os anos que a minha, por exemplo. Mas enfim, esses foram os equipamentos. Talvez esse vídeo vai ter uma parte 3, mas aí esses são os pedaços que eu acho que, equipamentos que eu considero eles, digamos assim, os mais legais, sabe? Que vão realmente te ajudar. Mas se você tem uma sugestão, comenta aqui nos comentários, que assim, eu vou procurar mais, mas se no próximo vídeo eu ver algum comentário seu e eu ver que esse equipamento, pô, ele realmente vale a pena, se eu pegar pra testar ou utilizar eu ver que ele realmente vale a pena, eu faço a questão de no próximo vídeo printar o teu comentário, colocar aqui no vídeo, colocar que foi uma sugestão sua, tá? Mas é isso, galera, então a gente vai encerrando esse vídeo por aqui, e lembrando, se você é novo, considera aí se inscrever, né? O canal tá pequeno, mas eu tô vendo que tá vindo uma galera nova aí. Se puder curtir ou comentar pra ajudar no engajamento, a gente agradece muito. E lembrando, se você é novo por aqui, a gente é um canal que a gente fala de música, eu também falo sobre videogame, e de vez em quando eu dou um corte aqui falando sobre cultura, onde eu falo principalmente sobre música, né, cultura na música, e até mesmo eu incluo um pouco de política, nem tanto, mas eu incluo, tá? Mas é basicamente isso, galera. Então, se você ficou até o final do vídeo, se puder fazer um desses aí, a gente super agradece. E a gente se vê até em um próximo vídeo, seja de guitarra ou jogos, enfim. Até mais, pessoal!